Ele é formado em Direito, foi presidente do Diretório Acadêmico da FDC em Campos, nascido e criado em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. É vereador reeleito e ocupa o posto de mais novo parlamentar na Casa de Leis. E ainda é o único representante de oposição ao governo municipal. O entrevistado de A Polêmica de hoje é o Glauber Bastos. Estamos começando mais um programa A Polêmica e hoje temos a presença do vereador de Itaperuna, Glauber Bastos. Prazer em tê-lo aqui, vereador. Prazer todo meu, Cláudio. Prazer estar aqui conversando no programa A Polêmica. Vereador, eu acho que a primeira pergunta que a gente tem que fazer, né? Já fui vereador e sei muito bem o que o senhor tem vivido em Itaperuna. Ser oposição é bom? É bom porque você está sempre ao lado do povo, ao lado das demandas que a comunidade te propõe, te procura. E tem, assim, eu já fui situação também e agora estou na oposição. E estar na oposição dá mais tranquilidade. A gente tem um trabalho honesto, digno, e a população percebe que você está ali combatendo, sendo um vereador combativo nas causas da comunidade como um todo. Itaperuna, não diferente de muitas cidades, a maioria da Câmara Municipal é situação, e eu estou lá isolado, sozinho na oposição, mas com apoio, graças a Deus, do nosso mandato, tenho recebido um grande apoio popular. Vereador, o senhor comentou aí que o senhor já foi situação e hoje é oposição, né? Então já foi pedra e já foi vidraça. Isso, né? Isso. O que mudou de concepção quando era situação para oposição em termos de pensamento em assuntos específicos? Quando nós estamos na situação, nós conseguimos produzir mais, né? Nós conseguimos lá em assuntos específicos, quando o primeiro quilômetro de ciclovia de Itaperuna, conseguimos avançar nas questões de aumentar as UBS. Você faz um trabalho em conjunto com a prefeitura por conta de parceria, né? Mas sem perder subveniência. A gente tem que ter bastante clareza e bastante transparência para a população entender o trabalho. E quando a gente está num polo de situação, nós percebemos que a população ela cobra mais, né? Aquela questão de jogar a pedra, ela está cobrando porque você está ali na situação de atender a comunidade. E quando a gente está na oposição, é mais uma situação da gente observar os problemas, os reais problemas, e lutar para isso modificar. Nós não queremos que situações que estavam erradas continuem. Então nós temos que apontar o que está errado e tentar aí modificar, apontando, indicando ao prefeito, indicando à população, mostrando para a população o que tem que ser alterado e modificado. Vou dar um exemplo. A gente, quando faz um trabalho de fiscalização na oposição, eu pude identificar diversos fura-filas no início da vacinação em Itaperuna e pude denunciar com tranquilidade, ou fazer o meu trabalho com tranquilidade, porque eu sabia que eu estava embasado com documentos, com tudo que deveria ter para fazer uma denúncia. Então, quando a gente está na oposição, os documentos, as informações chegam com mais facilidade. Na situação já é um pouco mais difícil. Então, o povo nos vê como realmente um porta-voz da comunidade. E é assim que a população tem que ver, tem que ver todos os vereadores. Eu acho que todos os vereadores têm que ser vistos como porta-voz. Mas na oposição, o trabalho fica mais evidente. As pessoas procuram o vereador e o vereador faz um trabalho mais eficiente, cobrando ao executivo. Vereador, aqui em Campos nós temos um problema grave que é de arrecadação, né? Campos viveu durante muitos anos com farto repasse de royalties e nenhum prefeito teve a coragem de guardar 10% desse valor para poder, neste momento agora de crise, a cidade não passar o que está passando. Me faz uma análise para mim da situação econômica de Itaperuna. Lá, quais são os repasses, como é que está a situação econômica do município? Olha, foi muito bom você ter tocado nesse assunto, porque eu me lembro, eu estudei aqui em Campos em 2006 e foi uma época da fartura do petróleo em Campos, e eu percebia isso, que Campos não crescia de forma para a estrutura. Eu via muita criação de cargos e empregos, e eu percebi que o dinheiro ia embora, em vez de atrair indústrias, atrair alguma coisa que a economia do município ficasse pujante, não dependente exclusivamente do petróleo,
Isso acabou que hoje, nos anos para cá, acabou que a economia de Campos entrou em colapso praticamente. E não diferentemente disso, Itaperuna é uma cidade que nós temos uma arrecadação baixa, perto de Campos do Goytacazes. Nosso orçamento lá gira em torno de 350 milhões ano, é um orçamento baixo. Nós recebemos royalties também, mas é uma quantidade também que não é muito substancial. E a situação econômica de Itaperuna também é crítica. É uma situação que vem já há mais de 10 anos, que é uma cidade que não consegue ter recurso para investir em infraestrutura. Falta coisas básicas, situações básicas, como atendimento médico, falta remédio na farmacinha do SUS para a comunidade ter o acesso ao remédio, ter acesso à saúde, falta infraestrutura com relação a buraco, as ruas da cidade estão repletas de buraco. Isso não é de agora, não é só um problema que eu estou falando do governo atual, também é um problema do governo passado e também do governo anterior. Então, os problemas estruturais de Itaperuna já são de mais de 10 anos, que são essas questões principais de falta de estrutura. Não temos lá empresas que possam garantir emprego, uma economia basicamente dependente da prefeitura, muitas pessoas são funcionárias da prefeitura, e quando esse número de funcionários aumentam, e a gente vem propondo lá, até uma proposta que eu fiz recentemente, de fazer um concurso público na cidade de Itaperuna. Mesmo em período de pandemia, a folha de pagamento de Itaperuna aumentou. Então, isso a gente não pode achar isso normal, achar que uma cidade que está passando por uma pandemia tão complicada, uma folha de pagamento nos primeiros 5 meses, aumentaram 2 milhões e 800 mil reais em comparação ao ano passado, de 2020. Você está falando de cargos de confiança, né? Cargos de confiança. Agora, quando o senhor coloca a questão do concurso público, nós sabemos que para que haja esse concurso público, nós temos que preservar e reservar 12 prestações mensais, mais o 13º, eternamente para aquela pessoa que entra com concurso público. Essa proposta sua, obviamente, ela tem uma base econômica, o município suporta um concurso público hoje? Sim, não tenha dúvidas. Há mais de 8 anos, Itaperuna não faz concurso público. A prefeitura ela vem inchando, a máquina pública vem inchando. Nós percebemos diversas pessoas sendo contratadas de cargos de confiança de outros municípios na prefeitura de Itaperuna. Então, com esse inchaço que vem ao longo dos anos, nós já percebemos que está na hora da população ter a oportunidade de preencher essas vagas de forma justa, de forma que façam a prova e ele seja ali a pessoa que está ali naquela vaga de emprego por mérito próprio e não por condições políticas. Então, está na hora de Itaperuna dar esse passo à frente. Agora, voltamos um pouco à história do vereador. O que te fez ser candidato, né? Qual foi o marco principal dessa campanha e quantos votos você teve? O que me fez ser candidato é até curioso. O que me fez gostar da política, inclusive foi aqui em Campos, quando eu iniciei meus estudos de Direito, na Faculdade de Direito de Campos. Já logo no primeiro, segundo período, eu me interessei pelo diretório acadêmico, diretório José do Patrocínio, e no diretório eu conhecia, entender a política e comecei a lutar pelos direitos, reivindicar pelos direitos dos alunos. Na época, o diretor era o Dr. Levi Quaresma, e naquele momento, eu conheci a política através aqui em Campos. E a partir virei presidente do diretório José do Patrocínio, e no 7º período eu transferi meus estudos para Itaperuna. Aí já estava enraizada a política, o desejo de representar. Me candidatei a vereador pela primeira vez, perdi a eleição, me candidatei, persisti. Candidatei pela segunda vez, tive 958 votos, fui eleito vereador em Itaperuna e agora fui reeleito com um trabalho bem feito. A população renovou o meu mandato com 1.448 votos, sendo o 3º vereador mais votado de Itaperuna e sou o vereador mais jovem de Itaperuna. Fui o vereador mais jovem na legislatura anterior e continuo sendo o vereador mais jovem da Câmara Municipal. Perfeito. Vereador, outro ponto que eu acho muito importante a gente colocar, que com o advento das redes sociais, principalmente nos últimos 12 anos para cá, a vigília em cima das ações dos políticos ficaram cada vez maiores. E, obviamente, isso independe de ser Itaperuna, de ser Campos, de ser São Paulo. Qual a leitura que o senhor faz dessa vigilância social nas redes? Tem sido propositiva ou ela tem sido ruim em alguns aspectos? Ela foi uma mudança que eu acompanhei.
Quando eu iniciei meu trabalho, que eu me candidatei a primeira vez a vereador, a rede social não estava tão presente. Agora já se passaram aí mais de 8 anos e a gente percebe que tudo hoje está interligado. Então você tem que ter o máximo de transparência no seu trabalho. O vereador hoje, ele é cobrado 24 horas. Antes, ele era cobrado pelo telefone, uma pessoa ia na casa dele. Agora o vereador ele é cobrado pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram, pela rede social como um todo. Então, o máximo de transparente que nós podemos ser em nosso mandato é importante para a população entender o que está acontecendo. Mas mesmo com essa incidência das redes sociais, nem todo mundo, acho que uma parcela pequena da população ainda se interessa pela política. Então, isso que a gente sempre tem que estar movimentando, porque os assuntos de relevância que estão sendo debatidos na Câmara Municipal, muitas vezes a população não procura ter o interesse em querer saber o que está acontecendo. E eu acho que a rede social aproximou o trabalho não só do vereador, como dos políticos, à comunidade. Ela ajudou a dar transparência e a população entender o que está acontecendo. Mas a população só entende o que está acontecendo se ela buscar o interesse em querer saber nas questões, o que está sendo votado, por que vereadores estão votando de determinada forma e outros vereadores não. Então, falta ainda muito interesse. E esse desinteresse vem por conta dessas questões que a gente acompanha na televisão, no dia a dia, que a gente liga, é só muita corrupção, a gente liga a televisão, aquelas operações todas da Lava Jato. Infelizmente, a política está ainda num descrédito muito grande, um descrédito que a gente tem que tentar reverter isso e mostrar que a política tem pessoas boas querendo fazer política, tem pessoas que têm vontade de fazer o certo, fazer o lado bom, que é pensar na política como um todo. Perfeito. Certo? Perfeito. Estamos aqui com o vereador Glauber Bastos, vamos ao intervalo e já voltamos. Voltamos para o segundo bloco do programa Polêmica. Para você que está ligando a TV agora, estamos aqui com o vereador de Itapiruna, Glauber Bastos, lembrando a você que você pode assistir pela Terceira Via TV, mas também simultaneamente pelo YouTube. Vereador, com certeza quem é de oposição se vale de um instrumento legal importante, que é a Lei de Acesso à Informação. Eu não sei se o senhor já se valeu dela, mas como é que você vê essa questão da Lei de Acesso à Informação quando se é oposição perante o governo e se o senhor já utilizou ela para alguma coisa? São 6 primeiros meses aí que eu estou na oposição, então a gente ainda está num processo de aprendizado. Muitas vezes os meus requerimentos, as minhas solicitações de fiscalização ou até de apontamentos para melhorias para a cidade, eles são aprovados pela Câmara. Algumas vezes, quando há uma manobra do governo... As indicações simples, né? Isso. Quando há uma manobra do governo, que o governo quer blindar e não deixar esse pedido, essa solicitação, esse requerimento chegar até a Prefeitura, ele é derrubado pela maioria do governo. Aconteceu recentemente. Eu fiz 2 solicitações, uma perguntando aonde foram plantadas 2.000 árvores em Itapiruna, porque a população não viu essas 2.000 árvores, e também fiz a solicitação que seja feito o início do estudo para fazer o concurso público. Essas duas minhas solicitações foram recusadas pela Câmara Municipal, sofreu uma derrota lá acachapante, mais de 11 vereadores votaram contra essa minha indicação e foi derrubado. Então, já que o município já que a Câmara não quis me passar me dar acesso para ter essas informações, eu vou protocolar na Prefeitura de Itapiruna, diretamente no protocolo da Prefeitura, essas solicitações para a Prefeitura. Diante da lei de informações, eu, sinceramente, até o momento não a utilizei porque não foi preciso. Agora, recentemente, que eu vou precisar estudar um pouco mais para ter as informações que a Prefeitura pode nos fornecer e a população ter ciência. Transparência é tudo. Eu acho que o político e a Prefeitura trabalhar com transparência, mostrar as dificuldades, entender que o município não tem recursos, entender e mostrar isso para a população de forma que a população possa entender a real situação da Prefeitura e explicar, e não ficar inventando, contando história, que isso a população já está cansada de saber, que muitas coisas que a Prefeitura fica inventando não condiz com a realidade. Então tem que mostrar, tem que ter transparência. Vereador, nós comentamos no bloco passado sobre a influência das redes sociais. Aqui em Campos nós temos um problema grave,
que a prefeitura se utiliza muito das redes sociais para informar os postos de vacinação, se vai ser a primeira vacina, se vai ser a segunda vacina, qual é a faixa etária, se tem comorbidade, se não tem. Só que nós temos aqui 500 mil de habitantes e muitos deles não têm habilidade com rede social. Não vai entrar no Instagram, não vai entrar no site oficial da prefeitura. Em Itaperuna, existe essa dificuldade? Qual é o sistema de comunicação mais importante, principalmente nesse momento de pandemia, nesse momento de vacinação? Para as pessoas que têm dificuldade ao acesso à informação via internet, para isso existe o agente comunitário. Existem postinhos de saúde, as UBS, o agente comunitário tem o dever, e ele faz sim esse trabalho muito bem, de levar o acesso da vacina, levar a informação para as pessoas que estão em localidades com pouca informação. Então, em Itaperuna, nós estamos ainda mais atrás. A informação que é disponível pela internet é confusa. Eles não informam precisamente as primeiras doses, as segundas doses, quantas doses ainda estão reservadas para a aplicação da segunda dose. Então, em Itaperuna está muito complexa essa situação de informação para a população, porque vem de forma primária. A forma primária é o quê? A prefeitura, no primeiro canal de comunicação que ela tem, que é o seu Instagram, a sua rede social, o Facebook, ela deveria informar com mais clareza e não vem informando com mais clareza. Isso faz com que a população passe a duvidar e também a descredibilizar o trabalho da vacinação na Prefeitura de Itaperuna. Eu pude identificar mais de 200 pessoas que furaram a fila no início da vacinação em Itaperuna. Foram 2.000 doses aplicadas que chegaram em Itaperuna na primeira remessa, e ali houve uma desorganização tão grande da Secretaria de Saúde que as vacinas foram ofertadas às pessoas que não precisavam e não estavam no quadro do que o Ministério da Saúde dispõe como prioridade. Então, essa informação ela pode chegar pela rede social, pode chegar também pelos funcionários da Prefeitura, com base no trabalho dos agentes comunitários que estão próximos à população. Mas uma coisa você não pode reclamar de Itaperuna. Sim. Itaperuna tem um povo muito longevo, né? Tanto que tinha gente vacinando com mais de 100 anos de idade, né? Explica um pouquinho essa situação dessa longevidade em Itaperuna. Deve ser algum elexinho, alguma água diferente? Então, quem dera que fosse, eu queria estar tomando essa água também. A verdade é o seguinte, pessoal, a desorganização da Prefeitura de Itaperuna foi tão grande no início da vacinação que quando chegaram as primeiras 2.000 doses, a Prefeitura ela não seguiu o calendário que o Ministério da Saúde recomenda, dando as prioridades. E quando eu percebi isso, quando eu descobri que algumas pessoas que estavam sendo vacinadas não foram vacinadas, eu fiz um requerimento à Prefeitura solicitando a lista das pessoas que já haviam sido vacinadas. Foi-me negado esse pedido, então eu descobri que essa lista havia sido entregue ao Ministério Público. Então fiz um requerimento no Ministério Público para ter acesso a essa lista. E quando foi me entregue a lista, a cópia da lista da Secretaria de Saúde, foi entregue com mais de 100 pessoas, constando ter mais de 120 anos. Mais de 100 pessoas? Mais de 100 pessoas constando ter mais de 120 anos. O que foi que a Prefeitura alegou? Que foi erro de digitação. 120 vezes. Um erro de digitação 120 vezes. Que eles não preencheram corretamente a lista e que deveria ter sido preenchido de outra forma. Mas aí só para aproveitar você, nessa descoberta, em tese, 120 pessoas vacinadas. Isso. Você teve a curiosidade de saber se essas vacinas estavam em algum local ou elas foram dadas a alguém? Teve situação em Itaperuna, elas foram Essas 120, sim, foram dadas. Teve uma situação em Itaperuna que, em determinado momento, num posto de saúde lá da cidade, a pessoa ligou para uma pessoa e falou: olha, estou com a vacina aqui, posso levar para o senhor vacinar? A pessoa poderia ter dito: não deve ser a minha vez. Ou por informação, ou não, eu sei que a pessoa aceitou essa vacina e tomou a vacina, a pessoa com 64 anos de idade, lá no início da vacinação, não deveria ter tomado a vacina. Então, para você ver como estava desorganizada a vacinação em Itaperuna, pessoas ligando, oferecendo vacina. Então, isso nada mais é do que pessoas sendo privilegiadas
em detrimento de conhecimento, né, por ter conhecimento dentro da Secretaria de Saúde, dentro da Prefeitura de Itaperuna, foram vacinadas e deixaram para trás pessoas que deveriam ter sido vacinadas. E isso é muito sério, é muito grave, porque essas vacinas que pessoas tomaram lá sem dever tomar, pode ter morrido algumas pessoas, podem ter morrido. Pode ter pessoas que faltaram essa vacina e que hoje estão passando algum problema com o coronavírus. Itaperuna, vale lembrar, que está estacionada nos 60 anos de idade a vacinação em Itaperuna. Aqui ficou estacionada nos 55 durante uma eternidade. Coincidentemente, 55 é o número do prefeito. Lá em Itaperuna também é o número do prefeito 55, só que lá está agarrado nos 60 anos, há mais de mês. E está uma luta lá na comunidade, tem muita gente sendo inserida como prioritário e não consta no calendário de prioridade do Ministério da Saúde. Então isso a gente vem batendo firme, mas depois, Cláudio, depois que nós fizemos essa cobrança maciça, virou o Terceira Via aqui, fez um furo de reportagem, foi o primeiro a anunciar essa questão dos furafilas em Itaperuna, isso correu o Brasil, saiu para outros jornais, e a partir daí dessa vergonha que Itaperuna passou, deu um equilíbrio, as pessoas, a Secretaria de Saúde passou a olhar mais de perto a questão da vacinação. Eu cobrei lá em Itaperuna que a vacinação saísse do posto de saúde, que isso estava gerando uma aglomeração, e ir para o poliesportivo, que é um complexo esportivo, e assim foi feito. Agora a vacinação de Itaperuna está caminhando a passos lentos, como o Brasil todo. A gente não está aqui para crucificar prefeito por falta de vacina, mas ao mesmo tempo o prefeito deveria se preocupar em organizar melhor essa questão da vacinação em Itaperuna, que ficou muito mal organizada no início. E com o nosso trabalho, nós conseguimos organizar melhor. Vou fazer uma brincadeira. Pela ordem, vereador. Questão de ordem. Vamos falar uma outra coisa que é muito importante. Eu sempre fui um crítico ferrenho enquanto cidadão, enquanto advogado e enquanto vereador, que é a questão da Secretaria de Trabalho e Renda. Né? Pelo menos aqui em Campos nós temos uma secretaria específica, inoperante durante muitos anos inoperante, e, na minha opinião, a porta de saída das pessoas para o mercado de trabalho, desde que aquilo ali seja bem qualificado. Como é que está esse trabalho de geração de emprego pela prefeitura de lá? Existe uma secretaria específica? Como é que está essa situação? Está tão parado quanto aqui em Campos, infelizmente. Tem uma secretaria específica de trabalho e renda? Não temos uma secretaria específica de trabalho e renda. Itaperuna, infelizmente, a maior parte da população depende da prefeitura para ter emprego. Passou da hora do gestor público pensar em gerar emprego em Itaperuna. E como você pode conseguir gerar emprego? Ofertando um terreno, ofertando isenção de imposto para trazer o empresário, para ele produzir e fazer uma indústria em Itaperuna. Infelizmente, nós não temos indústria de grande porte em Itaperuna. Nós estamos lá dependentes exclusivamente, sem ser da prefeitura, das universidades, que tem um campus universitário muito forte em Itaperuna, uma área universitária que atende o noroeste do estado do Rio de Janeiro. E além das universidades, um comércio forte e também as questões de confecção, tem muita indústria de confecção, mas o poder público municipal está muito ausente nas questões de trabalho e renda. Perfeito. Em Itaperuna também, infelizmente. Perfeito. Estamos aqui com o vereador de Itaperuna, Glauber Bastos. Glauber, só uma perguntinha de curiosidade. Gosta muito de passear em Raposo? Gosto. Teve voto em Raposo? Tive voto em Raposo, é um distrito que são nossas instâncias de água mineral. Raposo é um lugar que eu recomendo para todo campista, para todas as pessoas que estão nos assistindo do estado do Rio de Janeiro nesse momento. Visite Raposo, que lá tem uma estrutura hoteleira muito forte, muito boa. Infelizmente, as festas agora do carro de boi não puderam acontecer, né? A festa do carro de boi também está ficando tradicional lá em Raposo, o encontro de carros antigos. Sim. Então, infelizmente, nesse período de pandemia está complexo, mas agora com a reabertura, tem uma porcentagem pequena de atendimento, de 30% que está funcionando na rede hoteleira. E Raposo é um lugar para descansar, um lugar maravilhoso. Recomendo a todos vocês que estão assistindo. Fazenda lá é fantástico. Hotel Fazenda Raposo, tem diversas instâncias de água mineral. É o lugar perfeito para descansar. E eu vou muito a Raposo, eu gosto muito das pessoas que residem em Raposo e recomendo muito a todo cidadão dar uma passadinha em Raposo para visitar e conhecer. Deixar bem claro aqui, a quem está nos assistindo,
que o Glauber é um vereador de oposição, obviamente que, por princípio de contraditório de ampla defesa, o programa está aberto também para o governo municipal de Itapiruna, não só ao prefeito, mas também a todos os secretários municipais, né? Deixar isso muito claro, porque esse é um princípio básico do jornalismo. Glauber, outra questão importante, o que o Glauber faz? Porque o Glauber é estressado porque ele é oposição, então ele chega cansado, chega estressado. Uma vez um experiente ex-prefeito me falou, Cláudio, a gente chega em casa sugado, perdemos todas as nossas energias. E aí vem a pergunta que eu faço para o Glauber, o que o Glauber faz fora da vereança, o que ele faz para relaxar, qual a parte espiritual do Glauber? Fala um pouquinho da sua família para nós. Isso, assim, a minha família está um pouquinho dividida. O meu irmão, ele é defensor público geral no estado do Maranhão, ele mora lá no Maranhão, a minha irmã mora no Rio, o meu pai reside em Niterói, mas passa um tempo comigo lá em Itaperuna então, também. Se você for candidato a deputado, já tem. Exceção do Maranhão, o resto você já pode pegar. Nós estamos trabalhando aí, tem também. Não podemos nem falar muito isso por questão de legislação. Né? Tá distante também, né? A questão da eleição está muito distante. Mas eu tenho, assim, minha família, ela infelizmente fica um pouco distante, mas é o momento de lazer que eu aproveito, é quando eu vou visitar meu pai lá em Niterói, aproveito, revejo os amigos, que eu também tenho alguns amigos lá em Niterói, e eu, assim, em Itaperuna, eu me dedico exclusivamente à política, a trabalhar na política. Antes de eu entrar na política, eu fui proprietário de uma casa de shows, uma casa de eventos, e era muito bacana, a gente levamos diversos artistas para a nossa cidade de Itaperuna, Cidade Negra, o Alok, DJ Alok, já fizemos muitos eventos. Então eu vi um pouco desse ramo também de fazer eventos. Isso te ajudou também na questão eleitoral. Ajudou a entrar para a política, dar uma visibilidade, né, que a pessoa que está produzindo e fazendo eventos na cidade. Eu não vejo a hora dessa pandemia passar e a gente poder voltar a realizar eventos em Itaperuna, em um novo local, em um novo lugar que a gente possa levar o entretenimento. Mas a gente só consegue levar o entretenimento, festas, eventos, quando a pessoa está com questões de saúde zeradas. Então a pandemia acabou, aí sim eu vou poder voltar a pensar em organizar e fazer festas, que eu gosto muito dessa parte. Eu acho interessante a gente que organiza o evento, envolve tanta coisa, e para tudo dar certo, quando o artista sobe no palco, que você entrega um evento. Quem olha pensa que aquilo ali é fácil. Não, é muito complicado, da estrutura de som, iluminação, acesso, segurança, bar, então é muito complexo. E quando o artista sobe no palco, canta a primeira música, aquela sensação de alívio, aquela sensação de dever cumprido, que eu não venho sentindo há um bom tempo de trazer um artista bom em Itaperuna. Então eu não vejo a hora de voltar a fazer eventos em nossa cidade. É a parte sim, que eu mais me identifico, mais gosto. Vereador, eu acho que, aproveitando esse gancho que o senhor colocou, existe também uma relação muito complexa que o político tem com a sociedade, né? E nós sabemos que nós somos sempre cobrados a nos posicionar com relação a várias questões importantes, e nem sempre a gente tem obrigação, mas como pessoa pública as pessoas esperam isso de nós. Hoje é possível o senhor sentar à mesa com uma pessoa que pensa diferente do senhor e levantar sem estar zangado? O que eu quero dizer? Essa divisão, né, ela está sendo ruim para o nosso país, ou ela está se aperfeiçoando para que a gente possa realmente, quanto mais pessoas se identificando, falando, se expressando, é melhor para o regime democrático? Eu recentemente falei na minha live, eu tenho uma live toda terça-feira, vou aproveitar, vou fazer a propaganda da minha live, toda terça-feira, 8 horas, eu tenho uma live no Facebook e Instagram, e na última terça-feira eu falei exatamente isso. Eu sou uma pessoa que eu não tenho dificuldade nenhuma de tirar uma foto com o Bolsonaro ou com o Lula. Eu acho que eu estou no meio da política, eu vejo os quadros políticos. Mas você acha que a polarização é sempre essa, Bolsonaro e Lula? Eu particularmente não votaria em um dos dois. Sim, eu vou te falar, vou ser sincero, a gente está esperando ver se aparece uma terceira via, até o nome aqui, uma terceira via. Mas até o momento, o que nós estamos analisando é uma questão Bolsonaro e Lula. E eu fico chateado, que eu tenho alguns grupos de WhatsApp, que a galera começa a discutir, a debater, aí começa a sair um, sai o outro, sai o outro. Aí aquele assunto que deveria estar no grupo, que é a amizade,
que é o encontro, vamos bater um papo, vamos jogar bola. Então, você perdeu a amizade por causa de política? Não, eu perco porque eu perco não por conta dessa política polarizada de Brasil. A gente perde por ser candidato a vereador e eu estou num grupo político que foi meu prefeito, por exemplo, perdeu a eleição, então pessoas do outro lado às vezes não gostam de mim porque eu apoiava determinado prefeito. Então, mas a amizade propriamente dita não? Não, amizade não. Amizade, graças a Deus, não. Eu tenho um grupo de amigos muito bom em Itaperuna, as pessoas têm acompanhado, aprovam o meu trabalho e eu sempre os consulto. Quando eu saio para uma decisão, olha, eu estou pensando em disputar a eleição aqui nesse grupo, o que vocês... Eu sempre pergunto aos meus amigos o que eles acham e eles sempre estão inseridos na minha vida com muita presença e muita participação. Maravilha. Agora, assim, eu fico chateado com essas questões, as pessoas discutindo em grupo de família, alguns são bolsonaristas, outros não, e começam, de repente, as pessoas começam a brigar. Não sou, e também eu poderia até votar no Bolsonaro, não tem problema nenhum, só que até o momento eu não defini essa questão de presidente, como vai ser, como nós vamos analisar como vai ser essa questão. Eu prefiro, muitas vezes, ouvir e entender. Não me posiciono na questão federal. Procuro ter as questões que estão acontecendo no momento. O que está acontecendo na educação, o que está acontecendo em relação à saúde. Então, essas questões que eu procuro debater. E não ficar polarizando uma decisão do prefeito, do presidente ou de um... Mas não vai ter motociata em Itaperuna não, né? Por enquanto não está marcado nenhuma motociata lá em Itaperuna, não sei se vai ter. Lá em Itaperuna o Bolsonaro ele tem uma aceitação muito boa, ele tem lá o grupo dele lá, as pessoas do movimento da direita, e eu tenho um diálogo com essas pessoas muito bom, eu tenho um acesso muito bom com tanto o pessoal lá do movimento da direita, como também o pessoal... Transita bem, né? Isso é importante. Isso a gente tem que estar ouvindo, porque o trabalho do vereador, ele é muito pessoal, muito pessoal. Então, se a gente entrar mais próximo da pessoa. Né? Então, se a gente entrar nesse debate, a gente não está resolvendo o problema da população. O meu trabalho é ajudar a resolver os problemas, não importa se ele vem da esquerda, se é por uma falta de alimentação, não importa se ele vem da direita, porque está faltando emprego, está faltando renda. Então, o trabalho do vereador é muito genérico. A relação sua e do governo com o governo do Estado é uma boa relação? Não, eu não tenho relação praticamente zero. Que lá nós temos um deputado estadual, que é o vice-presidente da Alerj, Jair Bittencourt, ele tem uma relação muito forte com o governo do Estado, e eu estou nesse momento a um contraponto a isso, tentando mostrar para a população que o que está sendo feito na política, tanto estadual em Itaperuna e na nossa região, não está sendo benéfica para a nossa cidade. O governo do Estado está muito longe de Itaperuna. Ele está longe, não estou dizendo só em acesso à distância que nós temos da capital. O governo do Estado ele não se faz presente em Itaperuna. Então ele tem um representante que é o deputado Jair Bittencourt, qual eu respeito muito o trabalho do deputado, não estou aqui para criticar, mas eu estou me colocando numa posição contrária ao que está sendo feito no governo estadual, principalmente porque carece Itaperuna de infraestrutura e de muitas coisas que o governo do Estado já ofereceu em Itaperuna e não oferece mais. Então, está na hora da gente repensar essas lideranças estaduais e federais e também do governo do Estado. Vereador, com relação aos serviços sociais, né? Aqui em Campos, agora, o governo do Estado implantou o Restaurante do Povo, né? Que a prefeitura acredita para ela, mas é um projeto estadual, tanto que é o Restaurante do Povo. E temos também o Centropop, não sei se ainda está funcionando. Então, alguns mecanismos de cinturão de contenção de pobreza. Em Itaperuna, existe algum projeto, existe algum serviço social para pegar essa população abaixo da linha da pobreza, essas pessoas estão passando fome? Olha, Itaperuna e região noroeste, nós temos o pior PIB do estado do Rio de Janeiro. Então, nós temos uma população lá, pessoas carentes, que passam dificuldades reais, e Itaperuna não tem nenhum programa sério que atenda essas pessoas. Você disse aí muito bem essa questão do restaurante popular, que é do governo do Estado. Eu fiz uma solicitação para o governo do Estado, através do secretário Bruno Dauari, na época, mas o Bruno Dauari, infelizmente, saiu da secretaria para levar o restaurante popular para Itaperuna. Então, infelizmente, a atuação do governo do Estado também nessa questão está muito, muito fraca em Itaperuna e região. Agora, a questão de fome, a alimentação, a Secretaria de Assistência Social, depois que eu
gritei literalmente na Câmara Municipal solicitando um trabalho para que seja entregue cestas básicas às pessoas que estão em vulnerabilidade total, as pessoas que estão em dificuldade, pessoas que perderam o emprego por conta dessa pandemia, e nós não temos lá um programa sério que resolva de fato o problema da população. Eu cheguei a sugerir na Câmara Municipal um auxílio municipal para a população e infelizmente não foi feito, não foi realizado pelo prefeito. Com relação a outro problema que gera muita tensão, principalmente aos prefeitos, que é a lei de responsabilidade fiscal, né? A Prefeitura de Itapiruna está dentro do teto, ultrapassou. Como é que está a relação do Tribunal de Contas com relação à Prefeitura de Itapiruna? Olha, foi bom você ter tocado nesse assunto, porque o prefeito atual, ele já foi prefeito há 8 anos atrás. E quando ele foi prefeito, as contas dele também vieram reprovadas no Tribunal de Contas. A conta do prefeito anterior também veio reprovada no Tribunal de Contas. Reprovada com ressalva? Reprovadas mesmo, porque Itapiruna não vem pagando o RPPSI e o patronal, que são as despesas do funcionário, do servidor. Então isso vem se acumulando ao longo dos anos, há mais de 8, 10 anos isso vem se acumulando. Iniciou um prefeito, passou para o outro com 36 milhões, o outro passou já quase nos 100 milhões, mas essa dívida que a prefeitura tem, ela em 90%, boa parte dela é por conta dessa questão de não pagar o patronal. Então, Itapiruna, todos os prefeitos vêm recebendo essa autuação do Tribunal de Contas do Estado e condenação do Tribunal de Contas do Estado para reprovação dessas contas. Então, a gente lamenta porque a conta não está como deveria estar, não está fechando, né? Deveria estar sendo uma conta que está fechando. Não está fechando, mas por conta dessa dívida que vem se acumulando com as questões de patronal. Vereador, prazer em tê-lo aqui, nós estamos terminando. Gostaria que o senhor fizesse as suas considerações finais e deixar a empresa à sua disposição. O prazer é todo meu, fiquei muito feliz em estar aqui, bater esse papo, que é um campo a mais, né, que se abre para o nosso trabalho aqui em Campos, o qual tem um carinho especial pelas pessoas que moram aqui. Eu comecei a minha trajetória política aqui em Campos, no movimento estudantil, através do diretório acadêmico na Faculdade de Direito de Campos, e a partir daí o interesse pela política permaneceu e eu fico muito feliz em estar aqui hoje. Agradeço a oportunidade de estar falando um pouco para a população. Eu sei que o alcance aqui não é só Campos, a região inteira, o estado do Rio de Janeiro inteiro pode ter acesso a essa entrevista e acompanhem de perto o nosso trabalho. Eu estou na rede social, Glauber Bastos, o Facebook e também o Instagram. Vocês vão lá estar acompanhando o que eu venho fazendo durante o meu trabalho. Obrigado. Perfeito. Estamos terminando mais um programa Polêmica e até semana que vem com mais um entrevistado.